Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Pedi também a intercessão de Maria Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Dar-se. Muito bem, gente. Isso, funcionou aqui. Olha que bom. Então, nós estamos no terceiro encontro da nossa Escola da Fé. Semana que vem vai ser o seminarista Wesley, que vai começar a parte dele com o Pentateuco. Vamos ler se a gente lembra quais são os 5 livros que fazem parte do Pentateuco mesmo? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Isso, Pentateuco, que funciona no Antigo Testamento a mesma função que os evangelhos têm no Novo, né? Depois do Pentateuco vem quais livros mesmo? Históricos, exatamente. Aí na Bíblia Católica, depois dos livros históricos, vem os livros sapienciais, exatamente. E depois, por fim, no Antigo Testamento, vem os livros proféticos. Viu? Se lembram? Claro, são bons alunos, estão fazendo tudo certinho. Gente, vamos lembrar então, né? No primeiro e no segundo encontro, nós vimos que a Bíblia é uma carta de amor, não é uma teoria sobre Deus. É um livro, é um álbum de famílias. É um livro para ser lido dentro da família. Antes de ser um livro para causar a fé, é um livro para aqueles que já têm fé. Para que a fé permaneça, seja firme e que seja no Deus verdadeiro, sem os ídolos. O que são os ídolos? São as coisas que fazem a gente não cumprir o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Por isso que tem a Bíblia. A Bíblia serve para que a gente ame a Deus sobre todas as coisas e não aquelas outras coisas que se querem se colocar no lugar de Deus. E ocorre aqui, só lembrando mesmo, Isaías capítulo 14. Vocês já ouviram falar em Lúcifer? Vem desse capítulo, Isaías capítulo 14. E fala assim, na verdade ele está falando de um rei, se não me engano, o rei de Sidônia, ou de Tiro. 2 cidades, né? E ele fala bem assim, você tentou se colocar no lugar de Deus. No fundo, acaba sendo uma boa descrição do inimigo, né? Aquele que tenta se colocar no lugar de Deus, aquele que faz com que a gente deixe o caminho de Deus. Antes da gente ver o para casa, vocês fizeram hoje, né? Já eu vou cobrar. Essa aqui é a nossa estante, a nossa biblioteca do Antigo e do Novo Testamento, agora atualizada, né? Se vocês lembraram bem, acho que foi a Laci que reparou na semana passada, que eu tinha esquecido de colocar a primeira e a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, são 2, né? Então eu copiei errado. Eu devo ter feito com pressa, né? Tá bom. Então esse aqui nós vimos na semana passada. A nossa tarefinha de casa tinha sido ler. Quem leu esses textos? Olha, que bom, gente. Então, deu uns 85% da turma. Tá melhor do que o 17% da semana passada. Semana que vem já vai ser 100% da turma que vai ter lido a tarefa de casa. Então, o nosso objetivo nesses textos é responder a pergunta: como ler e como interpretar a Bíblia? Olha, gente, uma mesma Bíblia, quantas religiões diferentes, né? Por quê? Porque nem todos leem da mesma maneira. E é necessário que a gente, então, se coloque nessa
Vou ser bem sincero com vocês. O encontro de hoje, vocês vão entender ele muito bem daqui uns 3 anos. Porque todo curso, no começo, tem algumas aulas que a gente só vai entender depois que terminou e está assistindo de novo. Então, se vocês terminarem o curso bíblico e voltarem a assistir essa aula que está ficando gravada, vocês vão entender algumas coisas a mais hoje. Hoje vocês vão sair daqui falando assim, mas padre, eu entendi 100%. Que bom! Mas então os 120% você só vai entender depois que terminar o curso. Porque o que acontece? O que eu estou tentando hoje mostrar para vocês, eu vou tentar, aliás, é assim. A Bíblia é um livro muito confortável de ser lido quando nós estamos dentro de casa. É a mesma coisa que o álbum de fotos. Quando eu estou dentro da família, eu vejo aquele álbum de fotos e eu entendo tudo. Por quê? Porque minha mãe me contou que aquele senhor de bigode lá é o meu trisavô. Mas eu não sabia que era meu trisavô. Quem não conhece, vai ver um senhor de bigode, mas vai levar muito tempo para reparar que o nariz dele é igual ao nariz do meu avô. Então, não vai ser tão fácil, Então, a Bíblia é um livro muito confortável de ler quando nós estamos dentro da nossa casa, que é a igreja. Mas é necessário também que a gente aprenda, então, alguns princípios de como que a gente se aproxima da Sagrada Escritura para fazer uma leitura frutuosa da Sagrada Escritura. Nós vimos, que Jesus acusou os fariseus. Vocês não entendem nem de Sagrada Escritura e nem do poder de Deus. E alguém poderia falar assim, mas como que não entendiam de Sagrada Escritura? Estudavam Bíblia todo o tempo, mas não entendiam de Sagrada Escritura nem do poder de Deus, porque não faziam uma leitura frutuosa da Sagrada Escritura. Hoje, como exceção, nós vamos ler esses textinhos, porque são curtos, tá? Porque eu também quero sublinhar algumas coisas. Vamos começar lá com a segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 17. Quanto a ti, presta atenção que eu destaquei algumas coisas ali, Permanece firme naquilo que aprendeste. Permanece firme naquilo que aprendeste e aceitaste como verdade. E sabes de quem aprendeste. Desde criança conheces as Escrituras Sagradas. Elas têm o poder de te comunicar a sabedoria que conduz à salvação. Pela fé no Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, para argumentar, para corrigir, para educar conforme a justiça. Assim, a pessoa que é de Deus estará capacitada e bem preparada para toda boa obra. Toda boa obra. Então vamos lá, vamos começar. Esse texto aqui eu escolhi porque ele nos mostra assim, a sabedoria que conduz à salvação. Permanece firme, firmeza. Mas como que eu permaneço firme na sabedoria? Afinal de contas, eu também permaneço firme na verdade de que o mar é azul. E que no mapa o mar está de azul. Mas essa sabedoria não conduz à salvação e nem preciso permanecer firme nela. Eu sei que aquilo ali molha. E se eu pisar na água, molha. Mas se os outros não pensarem a mesma coisa, tanto faz, tanto fez. Gente, a verdade
A verdade tem uma função na nossa vida, na nossa existência. Qual que é a função? É a função de mapa, a função de GPS, a função de guia. Ou seja, eu sei que a Osana é uma pessoa verdadeira. Por isso, quando a Osana me fala, não passa por ali que tem uma onça, mesmo que de repente venha o fulano de tal, que uns dizem que é verdadeiro, outros dizem que é mentiroso. O fulano de tal chegou para mim e falou, olha, se você for para lá, tem um tesouro no final do caminho. Mas a Osana, que eu sei que é verdadeira, me falou que tem uma onça. Então eu não vou enfrentar a onça. Tendo ou não tendo tesouro ali naquele final daquele caminho, eu sei que a onça pode me comer. Então eu não vou enfrentar aquela onça. Por quê? Porque a Osana é verdadeira. E se ela é verdadeira, então os passos que eu dou na minha vida, se ela me falar pise aqui, eu piso. Se ela me falar não pise aqui, eu não piso. Mas por quê? Porque é uma crendice. A pior coisa que eu ouço é quando chegam e falam assim, para nós católicos, Deus é uno e trino, por exemplo. Não é para nós católicos, é para todos. Porque essa é uma verdade que é uma verdade para os católicos e é uma verdade para os não católicos. Se os não católicos não sabem, não acreditam ou não conhecem, isso não faz essa afirmação menos verdadeira. Continua sendo verdadeira. Mas eu que sou católico, que sei dessa verdade, que é uma verdade que existe antes de mim, que é uma verdade que eu não posso escolher. Ah, mas cada um tem direito à sua verdade. Tudo bem, você tem o direito de estar errado. Mas isso não significa que a sua verdade seja a verdade. A verdade é a verdade de Deus. E essa verdade é a verdade de um Deus que ama e que aponta um caminho de salvação. Por isso, a Sagrada Escritura, antes de tudo, gente, é um livro para conhecer o amor salvador de Deus e o caminho de salvação que Deus coloca para mim. Essa é a principal função. Então veja só, permanece firme. Sabes de quem aprendeste? Fidelidade. Permanece fiel, porque Deus é fiel. E se Deus falou que o seu povo é salvo, então o seu povo é salvo. A Bíblia, então, é um livro de pacto, um livro de aliança. O centro da Bíblia não é aprender coisas sobre Deus. Sim, isso existe e é importante. Mas o centro da Bíblia é fazer aliança com Deus. Descobrir Deus que é meu aliado, que quer ser meu aliado e que propõe para mim um pacto que Ele cumpre sempre. E se eu cumprir também, então eu darei os passos em terreno firme e os meus passos vão chegar na salvação. É útil para argumentar, para ensinar, para corrigir, para educar na justiça. Bom, então é útil para isso. Aqui eu vou fazer uma pergunta para vocês. A Bíblia pode errar? A única resposta que vocês poderiam me falar é: errar no quê, padre? Ah, agora sim nós entendemos. A Bíblia pode cometer erros gramaticais? A gente lê em português, né? A Bíblia de vocês está em português. Vocês sabem que o Novo Testamento ele foi escrito em grego. E tem erros de grego. Então, se alguém, ou seja, erro de português, né?
na nossa tradução. Eu só não falo erro de português porque ela não foi escrita em português, ela foi escrita em grego, né? Ah, padre, então quer dizer que a Bíblia erra? No grego erra. Tem erros de grego na Bíblia. Inclusive alguns são importantes. No livro do Apocalipse eles têm uma função. A Bíblia erra em alguma outra coisa? Se vocês lerem o livro de Esther, ela vai falar que ela foi rainha do rei Assuero. Acontece que o nome desse rei não era bem Assuero, era um outro nome. Eu até esqueci agora. Então a Bíblia erra nome de gente. No livro de Daniel, o filho de Nabucodonosor, oh meu pai, esqueci o nome dele, Nabopalazar? Agora eu só não lembro como que é o nome. Mas o filho de Nabucodonosor, ali no livro de Daniel, o nome está errado. Simplesmente está errado. Os filhos dele era um e o nome daquele que aparece é outro. Aquele que apareceu foi um reino que veio muito depois. Então a Bíblia pode errar nome de gente? Pode. E erros de geografia? Também a Bíblia pode errar na geografia. Por exemplo, no livro de Jonas, que nós lemos ontem, fala que Nínive era a capital de Babilônia, quando na verdade era a capital da Assíria. Então, a Bíblia pode cometer erros de geografia. A Bíblia pode cometer algum outro tipo de erro? Tentando lembrar agora um outro exemplo. Bem, servem esses. Então, naquilo que se trata de coisas puramente humanas, então, hoje é mais assim, quando eu perguntei, a Bíblia pode errar? E vocês falaram, não. E vocês têm razão. No que a Bíblia não erra? Na verdade sobre Deus e sobre sua relação com os seres humanos. Então, aí sim vale um princípio que a gente chama assim, inerrância bíblica. Ah, outra coisa, quer ver outro... No livro dos Atos dos Apóstolos, na primeira vez que fala da conversão de Paulo, aqueles que estão junto com Paulo veem a luz e não ouvem a voz. Depois, no final do livro, ele fala que ouviram a voz, mas não viram a luz. Então ali não casou, né? Não casou uma informação com a outra. Então essas coisas, quando os autores sagrados escreveram, eles usaram a sua cabeça de gente humana. E a sua cabeça de gente humana pode cometer erros de grego, de geografia, de nomes. Um detalhe ou outro pode aparecer diferente. Por quê? Porque a pessoa quis, nos evangelhos, por exemplo, em alguns evangelhos aparecem detalhes diferentes. Por quê? Os evangelistas mentiram? Não. Se enganaram? Não. Os evangelistas queriam dar uma mensagem sobre Deus e sobre a relação de Deus com os homens. Por isso, eles escolheram contar com aqueles detalhes e não com outros detalhes. Eu falo isso para que vocês também não se assustem. E eu também vou ser honesto com vocês, gente. Eu estou falando isso por causa de uma coisa. Um dos perigos que tem hoje é chamada leitura fundamentalista da Bíblia. Ah, padre, mas e qual que é o problema da leitura fundamentalista da Bíblia? A leitura fundamentalista da Bíblia é aquela que pega tudo ao pé da letra. Mas, padre, qual que é o problema dessa leitura? O problema é que às vezes um versículo bíblico diz uma coisa e um outro versículo diz uma outra coisa e os dois precisam ser lidos juntos. Porque são duas... Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais disso.
São duas faces da mesma moeda. Então a Bíblia ela não erra no quê? Naquilo que ela fala sobre Deus e a sua relação com os seres humanos. Vamos ler agora dois versículos, dois trechinhos, a gente vai ler junto. Vamos ler ali Efésios 2 e depois Mateus 5. Nós vamos ver aqui um probleminha bíblico, um desafio, que nós vamos resolver juntos. Em Efésios, de fato Ele é a nossa paz, Ele Jesus, né? De dois povos fez um só, em sua carne derrubando o muro da inimizade que os separava, e abolindo a lei. Como é que está escrito ali? Abolindo a lei, com seus mandamentos e exigências. Ele quis assim dos dois povos, né, o povo judeu e o povo pagão, formar em si um só homem novo, estabelecendo a paz e reconciliando os dois com Deus em um só corpo, mediante a cruz, na qual matou a inimizade. Veio anunciar a paz, paz para vós que estáveis longe, os pagãos, e paz para os que estavam perto. Então, nesse versículo diz que Jesus aboliu a lei. Vamos ver se Jesus aboliu a lei mesmo? Em Mateus capítulo 5, versículo 17 e seguintes. Não penseis que eu vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para cumprir. Em verdade vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei sem que tudo aconteça. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar os outros, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Eu vos digo, se vossa justiça não for maior que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Então, quando a gente coloca esses dois trechos lado a lado, Efésios e Mateus, a gente chega e fala assim, mas escuta, a Bíblia então tem contradições na Bíblia? A Bíblia diz e desdiz logo em seguida? Como que a gente faz para entender então, no final das contas, quem é que está certo? Mateus ou Paulo? Jesus veio para abolir a lei, como disse Paulo, ou Jesus veio para não abolir a lei, como disse Mateus no seu evangelho? Qual dos dois está errado? Aí é que está. Quando eu falei aquelas partes antes, eu digo isso com todo carinho, porque nós temos que tomar cuidado quando a gente pega um versículo da Bíblia e lê ele sem a Bíblia toda. Então, de repente, já teve uma pessoa que bateu lá na minha porta, lá na casa dos meus pais. Eu lembro bem o ano, foi em 2016, no início do ano. Bateu na minha porta e falou assim, eu estava bem longe de ser padre, eu estava entrando no quarto ano de seminário. E essa pessoa falou assim, você viu? A Bíblia ensina até a gente a economizar dinheiro. Eu falei, é o quê? Bem, realmente ensina a gente a não desperdiçar, mas... Aí ele falou, não, está escrito aqui, ó. Um homem que vai construir uma torre tem que sentar e planejar os seus gastos. Eu falei, viu, mas é que essa leitura não quer dizer isso. Essa leitura tem um significado espiritual. E a pessoa não se convenceu. Saiu sorridente, era um senhor muito simpático, mas não sabia ler Bíblia. Por quê? Porque ele estava lendo um texto que fala de Deus, pensando na caderneta de poupança. Ou então, de repente, 1 Coríntios 13, o hino da caridade. Esse já não foi em 2016, foi no início de 2018, e quem bateu na porta da pessoa fui eu estava em missão em Santarém.
E daí a gente foi visitar um senhor, falamos bom dia. E ele falou, mas a Bíblia não ensina a dizer bom dia. Por que você está dizendo bom dia? A Bíblia ensina a dizer shalom. Tá bom, shalom. Gente, é porque shalom quer dizer o quê? Quer dizer paz. Mas o anjo não cumprimentou Maria com paz. O anjo cumprimentou Maria com haire, que quer dizer alegra-te. Mas por que paz ou alegra-te? É simplesmente a saudação. Se fosse em Roma, teria cumprimentado com salve, que quer dizer que você tenha saúde. Cada cultura cumprimenta de um jeito. Então, quando a Bíblia fala assim, quando entrarem em uma casa, digam paz a essa casa. Claro, nós temos que desejar a paz. Mas ali tem um hábito humano. Era o jeito judeu de dar bom dia. Então, a gente simplesmente fala bom dia. Não é pecado dizer bom dia, né? Então, quando a gente lê a Bíblia procurando aquilo que a Bíblia não pensou em dizer. Por exemplo, padre, a Bíblia diz que não teve dinossauro. Mas a Bíblia não quis dizer se teve ou não teve dinossauro. O autor da Bíblia não estava preocupado com isso. Se teve ou se não teve, o importante é que a Bíblia fala uma mensagem sobre Deus e sobre a nossa relação com Deus. Nós somos criaturas. Então, nós temos que tomar cuidado para não fazer para a Bíblia as perguntas que ela não quis responder, porque são perguntas do baixo e não perguntas que conduzem ao alto. Então, a Bíblia ela não vai falar assim. De repente tem lá no livro dos Provérbios, quando você encontrar mel, não coma tudo de uma vez, porque vai fazer passar mal. Bom, é verdade. Se eu comer uma colmeia inteira de mel de uma vez, eu vou passar mal. Mas a Bíblia não está interessada em dor de barriga. A Bíblia está interessada em nos ensinar a virtude da temperança. E essa é a que conduz ao alto. Então, a gente tem que tomar cuidado porque a Bíblia tem uma mensagem sobre Deus e a sua relação com os seres humanos. E aí nós entendemos. Eu falo dessas contradições também. Eu tenho uma lista comprida. Aliás, tem um grupo de ateus. Eu não sei como que eles tiveram essa paciência. Eu nunca tive essa paciência. Eles fizeram uma lista de 13.000 contradições na Bíblia. Quanta paciência! Claro, a maior parte delas totalmente boba, nem um pouco teológica. Mas eu não tenho problema de falar isso. Na verdade, acho até divertido. Por quê? Porque a Bíblia ela está interessada em dar uma visão total da nossa relação com Deus. Por isso que todo versículo da Bíblia precisa ser lido no todo. No final das contas, Jesus aboliu ou não aboliu a lei? Aboliu um conjunto de práticas, mas não aboliu o projeto de Deus de vida e santidade. Então é muito simples. Todas essas que apresentam-se são contradições. Não, são muito simples. Mas eu gosto de começar cursos bíblicos falando delas para acender. Sabe por que eu faço isso? Para vacinar vocês. Como assim vacinar, padre? Contra as leituras fundamentalistas da Bíblia. Esse método nunca foi aprovado pela Igreja e esse método ele tem em si uma complicação muito grande. Qual? Ele é contraditório. Se vocês querem ver, desculpem falar com franqueza, gente, mas por que dividindo o muro um com o outro, tem duas construções que tem na frente o nome igreja
e de repente estão dividindo o muro, mas não conseguiram dividir uma chave para fazer cada um a sua reunião em um horário diferente. Por quê? Porque cada um leu a Bíblia da maneira selecionando alguns textos e não lendo com tanto carinho outros textos. Então a Bíblia tem que ser lida sempre no todo, gente. Como que eu faço para interpretar um versículo da Bíblia? Lendo toda a Bíblia. Toda a Bíblia. Vamos para outra. Mateus 13. Felizes são os vossos olhos porque veem e vossos ouvidos porque ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que estáis vendo e não viram. Desejaram ouvir o que estáis ouvindo e não ouviram. Então olha só, aqueles profetas e justos tinham a Bíblia, mas os apóstolos eram mais felizes ainda. Por quê? Porque viram Jesus. Então a Bíblia, antes de tudo, é um livro para a gente ver Jesus. Qual é a chave que abre a Bíblia? Jesus. Todas as partes da Bíblia nós entendemos a partir de Jesus. Por isso que os apóstolos eram felizes, porque os olhos deles viam Jesus e os ouvidos deles ouviam Jesus. Então Jesus é o centro. Daqui a pouquinho eu vou repassar tudo isso, mas de maneira mais organizada. É que eu queria pegar na Bíblia, porque é um curso bíblico. Então eu queria que vocês vissem na Bíblia também, de onde que eu estou tirando tudo isso que eu estou falando. Então a Bíblia é um livro do conhecimento de experiência. Vocês já comeram pinhão? Dona Laíde já, porque a minha mãe trouxe, né? Mas os demais não comeram pinhão. Pronto. Viu? Então, eu posso explicar para vocês como é o pinhão. Mas se vocês não comerem pinhão, não vai adiantar nada explicar o que é o pinhão. A mesma coisa a leitura da Bíblia. Se a gente lê a Bíblia sem mística, sem oração profunda, sem conversão, sem Eucaristia, então a gente só está ouvindo falar do pinhão, não está comendo. Porque afinal de contas, Jesus quis ser comida. O Verbo se fez carne. E a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Por isso que a Bíblia ela conduz para a missa. É um livro de experiência. Não é tanto um texto sobre Deus, é também um texto sobre Deus, tá bom? Só que mais do que isso, é sobretudo um texto que vem de Deus e toca a nossa carne. Veio para tocar a nossa cabeça? Sim, mas também veio para tocar o nosso coração e as nossas mãos. Mateus 19. Esse aqui é interessantíssimo. Alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e, para experimentá-lo, perguntaram: é permitido ao homem despedir sua mulher por qualquer motivo? E aqui é interessante, porque eles sabiam a resposta. Na lei de Deus estava dizendo que podia. Por que eles fazem a pergunta para Jesus? Ele respondeu: nunca lestes que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher e disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois formarão uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Perguntaram: como então Moisés mandou dar atestado de divórcio e despedir a mulher? Então, Jesus, pegamos aqui a Bíblia diz isso, por que você está dizendo outra coisa? Jesus respondeu:
Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o princípio. Ora, eu vos digo, quem despede sua mulher fora em caso de união ilícita e se casa com outra, comete adultério. Então vejam só, Jesus ele fala assim, existem alguns trechos na Bíblia, no Antigo Testamento, que foram permitidos pela dureza de coração. Daqui a pouco eu vou falar sobre a pedagogia divina. Pedagogia divina. O que é pedagogia? Pedagogia é quando a gente educa as crianças. E quando a gente educa as crianças, às vezes a gente conta uma história que é verdadeira, mas não é tão assim. Quer ver um exemplo? A história do lobo mau. É verdadeira a história do lobo mau? Na moral, é. Então nós contamos a história do lobo mau para as crianças, não porque a gente está mentindo, mas para que elas aprendam que existem pessoas más no mundo e que por isso nós temos que confiar no pai e na mãe. Por isso que a gente conta. Então a história do lobo mau é verdadeira? Sim, é verdadeira. Mas não é verdadeira depois que a gente cresce, porque a gente descobre que aquilo era um jeito de contar uma verdade para as crianças. No Antigo Testamento, quando a gente compara o Antigo Testamento com o Novo, nós percebemos no Antigo Testamento que várias vezes aquilo é um jeito de contar uma verdade para a humanidade. Querem um exemplo? Algumas vezes já acusaram na frente de vocês a Bíblia de ser um livro sangrento? Para mim, várias vezes. Porque olha, está escrito ali na Bíblia que Deus mandou matar 15.000 pessoas. E de fato, a pessoa que mais mata a gente na Bíblia é Deus. Né? Mas por que está escrito? Aquilo aconteceu na pedagogia divina. É um jeito de nos comunicar uma outra verdade mais importante de fidelidade e de zelo. Eu sei que eu estou falando de várias partes da Bíblia aqui, mas é porque é um encontro do começo. Por isso que eu falei para vocês que esse é um encontro que a gente vai entender muito bem depois que assistir ele de novo no final. Mas precisa ser no começo. Precisa ser no começo para a gente entender os outros. Depois que a gente entender os outros, a gente volta para esse e entende esse melhor ainda. Então, olha só, Jesus corrige a Bíblia, mas poderia acontecer de corrigir a Bíblia? Porque a gente só corrige o que está errado. E a Bíblia não erra. E a palavra de Deus é eterna, ela não muda. Deus não muda. Então, como que Jesus corrige a Bíblia? Não é que Jesus corrige a Bíblia. Jesus nos dá a plenitude da Bíblia. E qual que é a plenitude da Bíblia? Não é a letra, é o Espírito. Essa é uma das coisas que me preocupa quando a gente lê a Bíblia assim, padre, eu não vou mais ser católico. Eu li a Bíblia agora e eu descobri muita coisa. Que bom! Eu também li a Bíblia várias vezes e descobri outras mais ainda. Vamos compartilhar aquelas que descobrimos, então? Aí, de repente, a pessoa leu, e isso que é uma coisa que me preocupa. Porque daí usa a Bíblia, inclusive o Novo Testamento, como se fosse o Antigo, preso na letra e não no espírito. Quer ver um outro exemplo? Eu ouvi a pessoa falando isso, não estou falando do que eu ouvi falar não, eu vi isso aqui. A pessoa falando assim, não, se sequestrassem minha filha, eu não pagava a fiança. Falei, o quê? A filha vem antes que o dinheiro. Né? Você está confundindo. Existe um valor que é a vida
de um valor bem menor, que é o dinheiro, e a pessoa fala assim, mas quem morre com Cristo não é lucro? Eu falei, gente do céu, que leitura torta! Que leitura torta da Sagrada Escritura! Pegou a letra e não pegou o espírito, que é o espírito do amor e da vida. Eu comecei a contar a história daquele senhor que eu bati na casa dele falar bom dia. Daí ele falou assim, eu estava de boné, porque eu estava na roça, estava de calção também, estava calor. Eu não estava acostumado ainda com... Hoje eu estou bem acostumado com o calor, mas antes eu não estava. E a gente andava debaixo do sol, então eu andei de boné e de calção. Pronto. Aí ele falou assim, mas você, isso aí, a sua roupa não é bíblica. Eu falei, mas é o quê? Ele falou, não, porque está escrito, quando eu era menino eu fazia coisa de menino, agora depois que sou homem eu faço coisa de homem. Falei, gente, ele jogou o hino que São Paulo escreveu sobre o amor, sobre a caridade, esse homem jogou no lixo. Porque ele traduziu aquilo em um código de vestimentas. Que bobeira, gente, que bobeira, né? Um texto tão bonito, mas não quer dizer isso que ele leu. Então nós temos que tomar o cuidado, porque assim, os fariseus se pegavam com a letra. Enquanto Jesus é aquele que dá o Espírito Santo. Então é preciso que Jesus deu ferramentas para a interpretação. Essas ferramentas são o Espírito Santo. Então agora a gente vai fazer o quê? Nós vamos... Eu já falei tudo o que era para falar. Só que agora nós vamos organizar tudo isso. Porque é próprio da teologia. E aqui eu estou dando uma lição bem avançada para vocês. Na teologia, o grande desafio é organizar as verdades da fé. Por isso que o núcleo da teologia se chama teologia sistemática, porque é a teologia que organiza os dados da fé que estão na Bíblia. Então, se vocês quiserem, eu tenho um bom livro de teologia sistemática. É um catatal. É grande, letra miúda, página comprida, assim. Parece aquele filme que tem aquele livro que tem no terceiro filme do Piratas do Caribe, que ocupa quase a mesa toda, assim, né? É enorme. Mas aquilo sim é leitura bíblica de teologia. Então hoje agora nós vamos fazer uma pequena teologia. Nós vamos organizar as coisas que nós recolhemos. E não é o objetivo do curso, viu? Hoje faz parte, mas não é que a gente vai fazer isso sempre. Mas eu só estou dando um exemplo, por quê? Porque se algum de vocês quiser saber de onde vem a doutrina católica, aí vai ter que ir para a teologia sistemática, que é organizar as verdades de fé que estão na Bíblia. Essa é a parte difícil, gente. Essa é uma parte difícil, não é tão facinho não. Por isso que a Igreja Católica só tem uma, porque enfrenta o desafio e organiza. Faz a teologia sistemática. Então não é uma em cada canto, só uma. Que a gente organiza a teologia. Mas então agora vamos organizar a teologia sistemática aqui do nosso encontro. Então os princípios de interpretação. Primeiro, a humildade. O que é a humildade? Sobretudo, Jesus Cristo e o Espírito Santo. E o Espírito Santo é aquele que faz Jesus presente na igreja. Então, o que a gente precisa antes de tudo? A presença de Jesus e do Espírito Santo que está na igreja. Por isso que a gente precisa separar o que é fazer teologia, é isso que eu acabei de falar, e o que é ter espiritualidade. O nosso curso, o objetivo dele é a espiritualidade. Essa a gente pode fazer com textos pequenos. A teologia a gente precisa, depois que terminar esse curso, a gente precisa ainda refazer todo de novo, tintim por tintim, bem esmiuçado, para depois a gente começar a pensar na teologia sistemática. Então, esse curso é um curso de espiritualidade. Então, a gente precisa ter humildade. O que é ter a humildade? Eu leio a Bíblia com a igreja. E quando eu encontro uma coisa que eu não entendi,
Eu digo isso, eu tenho uma dúvida. Não dou de dedo em 2000 anos de cristianismo e digo, vocês todos estão errados e eu agora descobri a verdade. Me desculpe, mas isso não é humilde. Olha só o que Jesus diz sobre a humildade. No capítulo 23 de Mateus, eu peguei esse texto aí bem escolhido. Depois Jesus falou às multidões e aos discípulos: os escribas e os fariseus sentaram-se no lugar de Moisés para ensinar. Portanto, tudo o que eles vos disserem, fazei e observai. Mas não imiteis as suas ações, porque eles falam e não praticam. Daí Jesus fala um monte de ais dos fariseus e dos escribas, mas naquilo que se tratava de interpretar a Bíblia, Jesus reconheceu que eles estavam sentados na cadeira de Moisés. O Papa e os bispos se sentam na cadeira dos apóstolos. Por isso, mesmo que de repente aconteça em algum lugar de a gente falar assim, padre, mas é difícil porque aquele bispo, eles não são pessoas que dão exemplo. Tá bom. Mas o que Jesus falou? Eles se sentam na cadeira de Moisés. Por isso eles têm autoridade para interpretar a Bíblia. A mesma coisa os bispos. Eles se sentam na cadeira dos apóstolos. Por isso eles têm autoridade para interpretar a Bíblia. Outra coisa aqui, ó. E João 14. E eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor, é o Espírito Santo, que ficará para sempre convosco. Ficará até quando? Então o Espírito Santo nunca deixou os apóstolos. Então o Espírito Santo nunca deixou aqueles que se assentam na cadeira dos apóstolos, né? O Espírito da verdade. O mundo não é capaz de receber porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e está em vós. Segundo, pedagogia divina. Eu já falei isso agora há pouco. O que é a pedagogia divina? É saber que Deus falou na Bíblia por meio de homens que tinham inteligência humana, língua humana e jeito de falar humano. Aliás, alguns deles inclusive ficam bravos. São Paulo, por exemplo, na carta aos Filipenses, Gálatas. Filipenses é a carta da alegria. Gálatas. Eles estão falando que é necessário circuncidar os pagãos. Circuncisão é uma cirurgia que faz do homem, tira um pedacinho da carne num lugar que só o homem tem, né? Que os judeus faziam, era o sinal, circuncisão. E Paulo fala, pois então que se castrem. Mas Paulo fica bravo. Então Deus usa, e está escrito desse jeito. Pois que se, daí na nossa Bíblia eles traduzem que se mutilem. Mas a palavra que está lá, Paulo foi bem bravo. Então, na Bíblia, inclusive tem um ou dois palavrões na Bíblia também. Por quê? Porque Deus usou até as emoções humanas. Por quê? Porque isso é pedagogia divina. Então é importante a gente separar o que é cultural do que é doutrinal. Por exemplo, alguns casos de machismo. A Bíblia ela não é um livro machista, mas foi escrita em um povo machista. Ela não é machista. Se fosse machista, como que colocaria Nossa Senhora coroada de estrelas, vestida de sol e com a lua debaixo dos pés? O único ser humano que coloca é Maria.
Jesus e depois Maria. Então, a Bíblia não é machista, mas foi escrita sim num ambiente machista. Então nós precisamos separar um pouco o que é cultural e o que é doutrinal. E como que faz isso? O jeito mais fácil chama Igreja Católica. Mas a gente vai estudar esses textos, gente, fiquem tranquilos, tá? É que hoje eu estou fazendo um panorama geral ainda. Terceiro princípio que eu já falei algumas vezes, a Bíblia toda, por duas razões. Primeira, existem contradições na Bíblia. Só que essa contradição fica na letra, não no espírito. No espírito não existe contradição nenhuma. E como que eu faço então, padre, para fazer essa leitura no espírito? Lendo a Bíblia toda. Porque algumas partes aparecem que nem a cara e a coroa. São dois lados de uma só moeda. Paulo fala que nós somos salvos pela fé. Tiago fala que nós somos salvos pelas obras. Paulo fala que as obras da lei não adiantam. Tiago fala que a fé sozinha não adianta. Mas então, padre, tem uma contradição aí. A gente, no final das contas, é salvo pela fé ou pelas obras? Pela fé que se manifesta nas obras. Não é tão difícil, mas se a gente não lê a Bíblia toda, a gente corre o risco de falar bobeira. E segundo, porque tudo se interpreta no que diz respeito a Jesus Cristo. Então toda a Bíblia nós temos que ler a partir de Jesus Cristo. Terceiro princípio, espiritualidade. Gente, principalmente, novamente, se vocês quiserem um curso de teologia dogmática, aí sim eu vou deixar 98% para o Wesley, que está com a teologia dogmática muito mais fresca na cabeça do que eu, mas a gente pode dar um curso de teologia dogmática também. Mas eu acho que é um pouco menos útil, porque a Bíblia é um livro, sobretudo, de espiritualidade. Então, aliás, a teologia dogmática também. A gente tem que fazer ela de joelhos. Só de joelhos. Alguém que não faça teologia de joelhos nunca fez teologia. Alguém que erga a cabeça assim, que agora tem uns pregadores por aí, que estão aparecendo nas internets da vida, e dá dó que alguns até crianças estão sendo tão mal educados, e enchem a boca. Eu fiz pregação, aí eu fui lá, todo mundo teve milagre, a gente joguei o micro bobeira. Eu também estou falando do que eu vi, estou falando do que eu ouvi dizer, não, eu já vi isso. Então isso é bobeira. Quando a gente fala a coisa assim, não, nossa leitura é humilde. A leitura é humilde, é uma leitura de joelhos, é uma leitura espiritual. Por isso, primeiro a leitura, depois a meditação, a oração, a contemplação. A leitura orante da Palavra de Deus. Já é o quarto encontro da Escola da Fé que nós falamos sobre isso. De 36 encontros, 33 ano passado, 3 esse ano, em 4 a gente já falou sobre a leitura orante da Palavra de Deus, que é o central aqui. O quinto, existem diversos sentidos na Escritura. O primeiro sentido é o literal, é aquilo que está escrito. Mas o sentido literal, ele é a base para o sentido espiritual, que são 3. O alegórico, o moral e o anagógico. Nossa, padre, nunca ouvi essas palavras. Antes de eu pegar o catecismo, eu também não. Pedro falou disso ano passado, que eu lembro. O que é o alegórico? Alegoria significa aquilo que diz respeito a Jesus Cristo. Eu falei para vocês o tempo todo. Deus disse, faça-se a luz. O sentido alegórico dessa palavra é o quê? Jesus é a palavra que se fez carne. Deus
fez o homem à sua imagem e semelhança. O sentido alegórico desse texto é qual? Jesus, que é a imagem visível do Deus invisível e é o novo Adão. O povo atravessou o Mar Vermelho. Qual que é o sentido alegórico dessa passagem? A travessia do batismo. E por aí vai. Então, toda a Bíblia, o primeiro sentido espiritual é o alegórico, que é, a gente faz a pergunta assim, onde está Jesus nesse texto? Na Arca de Noé, Jesus é a arca, quem se apega nele passa pelo dilúvio, vence a morte. A pomba é o Espírito Santo, a arca é a cruz, o mar é a água do batismo. Bem, o segundo sentido espiritual é o sentido moral. O que nós aprendemos a fazer com esse texto? Não atarás a boca do boi que debulha. Isso quer dizer que eu tenho que me preocupar com todas as coisas que Deus colocou ao meu serviço e cuidar até dos animais, também das plantas, da ecologia integral, do meu funcionário, das pessoas que moram comigo. Quando o jumento do teu vizinho cair num buraco em dia de sábado, mesmo que seja o teu inimigo, você vai salvá-lo. Então quer dizer que a prática do amor ao próximo vem antes de qualquer obrigação que seja apenas um ritual. Então, tem o sentido moral. E o sentido anagógico. Aná quer dizer para cima. Gogia, condução, né? Ago quer dizer conduz, conduzir. Anagogia, então, é conduzir para o alto. É quando o padre fala assim, corações ao alto. Né? Aquilo é uma anagogia, né? Conduzir para o alto. Quer dizer, a Bíblia nos fala do céu. A Bíblia nos fala do céu. O povo depois entrou na terra prometida. Eu também vou entrar na terra prometida. O povo foi perdoado por Deus. Eu também serei perdoado por Deus. O povo foi castigado por Deus. Tudo aquilo que eu fizer na minha vida também será purificado. Então é aquilo que fala da vida eterna. E só para falar, para não dizer que eu não falei, é das flores. Aqui não é das flores, aqui é do catecismo. Tem uma frasezinha medieval que ensina a gente a ler a Bíblia. Vamos ler em latim? Não sei por que eu coloquei aqui, mas não. É só para vocês verem que rima. Litera gesta docet, qui credas alegoria, moralis quid agas, potendas anagogia. A letra, ou seja, o sentido literal, te ensina os fatos, aquilo que aconteceu. A alegoria ensina o que deves crer em Jesus. A moral ensina o que deves fazer. E a anagogia para onde deve caminhar, para onde deves caminhar. É o céu. Bem, gente. Então, novamente, desculpem se esse encontro pode ser que foi meio chato, o outro foi mais legal, o primeiro também, mas é que esse encontro é importante. A gente precisa fazer ele no começo e eu gostaria realmente que no final vocês revissem esse encontro, vocês vão entender algumas coisas ainda melhor. Nossa tarefa de casa são os textos que o Wesley escolheu. Nós vamos começar na semana que vem o Pentateuco. Possivelmente eu fico uns dias sem vir, não é porque eu não quero ver a aula do Wesley, depois eu vou ver no YouTube também, na medida do possível. É porque vão começar as confissões. Então eu vou estar indo e voltando de Canaã para Altebas e Curionópolis todo dia. Depois, no dia 4 de abril, vai ser o mutirão de confissões aqui também. Mas para os padres virem aqui, eu também preciso ir lá. Então eu vou precisar ficar alguns dias fazendo 3, 4 turnos de serviço, né? Dormindo pouco e perdoando muito. Mas que bom, né?
Então a tarefa de casa para a semana que vem vai ser Gênesis capítulo 12, os versículos 1 a 9. Gênesis capítulo 22, os versículos 1 a 18. Êxodo capítulo 3, os versículos 1 a 12. Êxodo capítulo 12, os versículos 29 a 42. Êxodo capítulo 19, os versículos 1 a 8. E Deuteronômio capítulo 6, os versículos 1 a 9. São todos textos muito importantes que o Wesley escolheu para a gente. Então vamos ler também com bastante atenção e bastante cuidado, tá bem? Vamos então agora, acabou de dar 1h. Vamos então ficar em pé e pedir ao nosso anjo da guarda que a gente tenha um bom retorno. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, pois que a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Então até semana que vem.